Fala, Pequeno Pôneis, tudo bem com vocês? Aqui é o Natan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do terceiro ano com as atividades do PET, volume 5, semanas 3 e 4. Bom, o que vai ter no vídeo? Como que eu dividi o vídeo de hoje? Bom, a gente vai falar de choques elétricos, fazer a questão 1 e 2, depois vai falar do consumo de energia, da nossa conta de energia e fazer as questões 3 e 4, tá bom? O tio dividiu aqui na timeline o trecho de cada um desses pedaços para ficar mais fácil de vocês navegarem. Só por isso eu já mereço um like, né? Bom, o que são choques elétricos? Choques elétricos é a passagem de corrente através do nosso corpo. Toda vez que passa uma corrente elétrica através do nosso corpo, a gente está sujeito a um choque elétrico. Esse choque elétrico pode ser mais intenso ou menos intenso, pode ser perceptível ou não perceptível, tá? O limiar da dor, para começar a gerar um incômodo, a corrente elétrica tem que ser de pelo menos 1 mA, tá bom? Esse 1 mA, esse milli, ele significa 10 a menos 3 ou dividido por 1000. Então esse valor aqui é 0,001 amperes. Parece um número pequeno, mas já gera um certo desconforto. Conforme essa corrente elétrica vai aumentando, os danos e a dor vai aumentando cada vez mais, chegando a poder ser fatal para valores muito altos, né? Na casa aí de 100 miliamperes. Isso depende um pouquinho, mas é da resistência do corpo e tudo mais, mas em média são valores próximos a isso. Entre 9 e 20 mA já pode gerar consequências mais graves, e quanto maior a corrente elétrica, maior pode ser o dano que ela pode gerar no seu corpo, tá bom? Então o que é os choques elétricos? É a passagem de corrente através do seu corpo, tá? Não só do ser humano, mas de qualquer animal ou coisa do tipo. A gente sente um choque elétrico quando é atravessado por um movimento de cargas, tá? Para a gente entender como que a corrente pode ser influenciada, a gente tem que lembrar da lei de Ohm. Eu trouxe uma imagenzinha aqui para ajudar a gente a lembrar, porque a lei de Ohm ela relaciona três coisas: a resistência elétrica, a diferença de potencial e a corrente elétrica de fato. A corrente elétrica ela é as cargas que estão atravessando o fio, é o movimento, o fluxo de cargas pelo fio. É o que gera, né, o choque elétrico. Mas essas cargas elas não vão passar do nada, né? As cargas não vão ficar se movimentando sem ter um motivo. E o motivo para elas começarem a se mover é a diferença de potencial. Vamos supor que essa corrente elétrica seja formada por cargas negativas, tá? Então, quando eu coloco uma diferença de potencial, quando eu coloco um polo negativo e um polo positivo do outro lado, eu faço com que essas cargas tenham uma tendência de se mover para cá. Elas são atraídas pelo polo positivo e são repelidas pelo polo negativo. Então, a voltagem ou a diferença de potencial, mais corretamente a diferença de potencial, ela tem a função de fazer com que as cargas se movam pelo fio, né? Fazer com que as cargas tenham um motivo para andar de um lado para o outro. E a resistência elétrica está associado não ao aperto no fio, como a imagem mostra aqui, isso é só uma brincadeira, mas sim à estrutura cristalina do material, né? Todo condutor ele é feito de átomos e esses átomos no estado sólido eles se conectam. E aí é como se fosse uma teia de aranha, né? E isso impõe uma certa dificuldade à passagem da corrente elétrica. Quanto maior for a resistência elétrica, menos corrente elétrica vai passar, tá? A lei de Ohm a gente pode escrever ela como I igual a V sobre R. Assim fica mais fácil de perceber que quando a voltagem aumenta, a corrente elétrica aumenta. Quando a diferença de potencial aumenta, a corrente elétrica aumenta. E quando a resistência aumenta, a corrente elétrica ela diminui, tá bom? E quando a resistência diminui, a corrente elétrica ela aumenta. Como assim, Natan? Bom, o nosso corpo ele tem uma resistência elétrica, né? Existe uma resistência à passagem de corrente elétrica pela nossa carga, então a gente não fica tomando choque o dia inteiro. Mas, por exemplo, quando você está molhado, a sua resistência elétrica ela cai significativamente. Então, se você ficar sujeito a uma diferença de potencial, o choque vai ser bem maior, porque quando a resistência elétrica diminui,
a corrente elétrica aumenta, né? A corrente elétrica é o resultado dessa conta. Quanto maior for o denominador, quanto maior for o número que você divide essa parte de cima, menor vai ser o resultado. Então, quando sua resistência elétrica diminui, principalmente quando você está molhado, ou descalço, ou alguma coisa do tipo, ou até dependendo do caminho que a corrente elétrica vai fazer pelo seu corpo, por exemplo, se ela percorrer uma extensão maior, a corrente elétrica pode ser diferente do que se for pelos seus braços, e aí essas variáveis influenciam na resistência do seu corpo. Então pode ser que duas pessoas, por exemplo, encostem numa tomada e a sensação fisiológica seja diferente, porque cada uma está com um calçado diferente, está com a umidade relativa diferente, né? A umidade da mão, por exemplo, diferente, e isso aumenta ou diminui a resistência. E é claro que se você encostar numa pilha, né? Essas pilhas que a gente usa em controles e coisas do tipo, você não sente nada, né? Porque não gera uma corrente significativa para você perceber. Então, mesmo tendo uma voltagem baixa, mesmo tendo uma voltagem lá naquele caso, ela é muito baixa para gerar uma corrente elétrica significativa no seu corpo. Mas quando você encosta a mão na tomada, né? Você já toma um choque que você consegue sentir dor. E quanto maior for a diferença de potencial que o seu corpo for submetido, quanto maior for a voltagem, maior vai ser a corrente elétrica, tá bom? Bom, acho que agora a gente já está preparado para resolver as questões. Bora lá para a primeira. Bom, um pássaro pousa sobre um fio de uma linha de transmissão e não leva um choque. E esses fios de transmissão, eles são fios de alta tensão, né? Como que ele não toma choque? Estranho, né? A alternativa que melhor explica o fato é: a diferença de potencial entre as patas do pássaro é muito pequena para causar um choque elétrico. Bom, o fio, de fato, ele tem um alto potencial elétrico. O fio, ele tem grande energia elétrica, por assim dizer, né? O termo correto é grande potencial elétrico. Mas para haver movimento de cargas, não me interessa esse potencial ser muito grande, tipo, sei lá, 1 milhão de volts. Se esse daqui também for 1 milhão de volts, ou 1 milhão 0,0001 volts. Se a diferença de potencial entre esses dois pontos for pequeno, não vai haver muito motivo para as cargas passarem pelo passarinho. Até porque aqui é como se fosse uma associação em paralelo. A corrente elétrica pode passar pelo fio ou pelo pássaro. Como a diferença de potencial entre esses dois pontos é pequena, porque o fio todo está submetido basicamente ao mesmo potencial, né? E tem dois caminhos para passar. Um que é condutor, o fio é feito de material que favorece a passagem de corrente elétrica. E outro que oferece uma resistência maior, praticamente não vai passar corrente nenhuma pelo passarinho. Então ele fica de boa lá, ele não sente nada quando ele pousa pelo fio. Isso é diferente do que quando ele encosta uma asa, ou o rabo, ou uma pata, ou a cabeça em um poste. Quando ele encosta a cabeça com o poste, ele está submetido não à diferença de potencial do fio, que é muito pequena, mas à diferença de potencial do fio com a Terra. A Terra está neutra, né? Aqui seria 0 volts, então ele estaria submetido a uma diferença de potencial muito grande. Se a diferença de potencial é muito grande, a corrente que atravessaria ele seria muito grande também, e aí ele viraria Super Saiyajin, tá bom? Então o fato dele não tomar choque é porque ele está em contato só com o fio, e o mesmo fio ele tem uma diferença de potencial muito pequena entre dois pontos, tá bom? Então ele está encostando só em uma perna do fio, ele não está sujeito a uma diferença de potencial significativa, tá certo? A diferença de potencial entre as patas do pássaro é muito pequena para causar um choque elétrico. Sim, o que me interessa é a diferença de potencial e não um potencial isolado. O fio como um todo ele tem um potencial muito alto, mas se você estiver encostado só nele, as duas partes do seu corpo que está encostada está sujeita basicamente ao mesmo potencial, ou uma diferença de potencial muito pequena, tá bom? Então a letra A está correta. O choque elétrico só acontece em circuitos residenciais? Não, né? Acontece tanto em circuitos residenciais quanto na rua, né? Em baterias, né? Então, o choque elétrico está associado a uma diferença de potencial em um circuito fechado, tudo bem?
A corrente elétrica não causa danos a seres muito pequenos como pássaros. Como eu falei, pode causar, o pássaro está sujeito a correntes elétricas, a choques elétricos, né? O negócio é que ele tem que estar sujeito a uma diferença de potencial significativa para isso acontecer. O caminho percorrido pela corrente é muito curto, por isso não causa choque elétrico. Não tem nada a ver com o tamanho do caminho que a corrente segue, né? Mas sim com a intensidade dela de forma geral. Tudo bem? Bom, então bora para 2 aqui. 2. Determine a corrente produzida em seu corpo ao tocar nos terminais de uma bateria de 12 volts em sua residência, se sua residência for de 100.000 ohms e caso sua pele estiver muito úmida, de maneira que sua resistência seja 1.000 ohms. Então, com a pele seca, 100.000, com a pele molhada, 1.000 ohms. E você tocar nos terminais de uma bateria de 24 volts. Então tem um bonitão aqui que resolve tocar simultaneamente nos dois polos de uma bateria. Se o corpo estiver seco, não vai gerar uma corrente significativa, mas o que ele está fazendo aqui é fechando um circuito, né? Ele está submetendo o corpo dele a uma diferença de potencial. Então é como se ele estivesse ligando os dois polos através do corpo dele, né? Então a gente tem um circuito fechado com uma resistência R, que é a resistência do corpo dele. Pensando num movimento, num sentido convencional das cargas, né? As cargas saem do polo positivo, a corrente elétrica sai do polo positivo e vai para o polo negativo. Então o corpo dele vai ser percorrido por uma corrente elétrica. Dependendo do valor, ele pode nem sentir nada ou pode ser grave, né? Então eu vou chamar isso aqui de situação 1. Situação 1. E vamos calcular qual que é a corrente que passa pelo corpo dele nessa situação. Então, a corrente que passa pelo corpo dele, dada pela lei de Ohm, é V sobre R. A diferença de potencial que ele está submetido é 24 e a resistência elétrica, nesse caso, é 100.000 ohms. Tá bom? 24 dividido por 100.000, isso vai dar 0,00024 amperes. Tá bom? Passando para miliamperes, teria que dividir isso por 1.000, né? Seria 0,24 miliamperes. Beleza? Bom, mas e se o corpo dele estiver molhado? Se o corpo dele estiver molhado, a situação é muito parecida de forma geral, só que a resistência elétrica dele cai significativamente. A resistência elétrica dele vai ser menor agora. Se a resistência elétrica dele é menor, a corrente elétrica vai crescer, tá bom? Vai crescer quanto? Vamos comparar aqui, né? Vou chamar esse primeiro aqui de I1, tá? Então, I2 vai ser a voltagem que ele está submetido dividido pela nova resistência, né? Que é uma resistência menor. A voltagem ou a diferença de potencial continua sendo 24, né? E a resistência elétrica é a resistência de 1.000 ohms. Nesse caso aqui vai ser 0,024 amperes, tá bom? Que é a mesma coisa que 24 miliamperes. Uma corrente bem maior que do outro caso, né? Tudo bem? 100 vezes maior do que no outro caso. Então, quanto menor for a resistência do seu corpo, para a mesma situação, para a mesma voltagem, para a mesma diferença de potencial, maior vai ser a corrente elétrica que atravessa o seu corpo. Tudo bem? Bom, então, bora falar um pouquinho sobre a conta de energia, né? No vídeo passado, vou deixar o iCard por aqui, a gente comentou sobre potência elétrica, efeito Joule e potência elétrica. E de forma geral, potência elétrica é energia, ou qualquer tipo de potência é energia, dividido pelo tempo, a energia que foi convertida em um determinado tempo. Se eu quero a energia, eu posso multiplicar cruzado aqui e escrever a energia como o produto entre potência vezes tempo. Então, se eu quero saber quanto que um determinado aparelho gasta, basta eu pegar a potência dele e multiplicar pelo tempo que ele fica ligado.
Se eu quero saber isso por um mês, eu vou multiplicar pelo tempo que ele fica ligado em um mês. Se eu quero saber em um dia, eu vou usar esse tempo em dia, tá? Um cuidado que a gente tem que tomar é o seguinte, se você olhar a sua conta de energia, especificamente nessa parte aqui, que eu vou assinalar, você vai ver que o seu consumo é medido em quilowatts vezes hora. Quilowatts vezes hora. Quilowatts é a unidade de potência. Então, para mim calcular a minha conta, o meu consumo, de forma que eu possa comparar, né, com o que as companhias de energia usam, eu tenho que utilizar a potência em quilowatts e o tempo em horas. Tá? Tempo em horas é, de certa forma, mais simples. E esse quilo aqui significa 1000. O K significa 1000, o prefixo K significa 1000 em qualquer contexto, né? Quilograma significa 1000 gramas, quilômetro significa 1000 metros e assim por diante. Então, quilowatt significa 1000 watts. Eu tenho que escrever essa potência em forma de 1000 watts. Para converter, né, watts para quilowatts, basta dividir por 1000. Tudo bem? De watts para quilowatts, basta dividir por 1000. Então, para achar o consumo de energia, basta multiplicar a potência vezes o tempo. É claro que na nossa casa você não tem só um aparelho, né? Você vai ter vários aparelhos. Então, a potência total, energia total consumida, a energia total consumida vai ser a energia consumida pelo primeiro aparelho, mais a energia consumida pelo segundo aparelho, mais a energia consumida pelo terceiro aparelho, e assim por diante, né? Para cada aparelho você vai pegar a potência e multiplicar pelo tempo e vai ter a energia que ele consumiu. A energia total, eu não sei se fala em potência, mas a energia total é a energia 1 mais a energia 2, mais a energia 3, mais a energia 4 e assim sucessivamente, tá bom? Bom, então bora para 3 aqui. A tabela de especificações de potência elétrica de cada equipamento apresentada e o tempo mensal de funcionamento em horas auxilia no cálculo do consumo de energia elétrica. Baseado na tabela apresentada nas orientações pedagógicas, determine o custo mensal da energia elétrica para a residência que utiliza os aparelhos conforme descrito na tabela abaixo. Suponha que a companhia de energia elétrica cobre 50 centavos por quilowatt-hora consumido. Tá bom? Bom, galera, então aqui a gente tem uma tabela. Na casa tem chuveiro, ferro, lâmpada e refrigerador e TV. Tem 10 lâmpadas, 3 TVs, né? E aí ele me dá o tempo de consumo diário e o tempo mensal. Como a gente está pensando na conta mensal, esse tempo diário aqui ele é meio que descartável, tá? Porque ele já me deu até a conversão pronta. Se ele não tivesse dado, você pegaria o tempo diário e multiplicaria por 30, né? Ó, 1 vezes 30 é 30. 0,3 vezes 30 é 9 e assim por diante, tá bom? Bom, então bora lá. Essa aqui é a tabela que eles deram lá no PET, né? Vamos pegar aqui o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico está aqui, ele tem 5.000 watts. O ferro elétrico está aqui, tem 700 watts. A lâmpada, uma lâmpada, está aqui, tem 5 watts. É a lâmpada de LED mesmo, 5 watts. E o refrigerador, ele tem 350 watts. TV, 200 watts. Tá? Então, licença, tabelinha. Obrigado. Então, aqui, ó. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é transformar, tá tudo em watts, né? Transformar isso para quilowatts. Como que eu transformo isso para quilowatts? Eu divido por 1000, né? Então, a potência em quilowatts, que é a unidade que eu preciso, aqui vai ser 5, né? 5.000 dividido por 1000, 5 quilowatts. A do ferro vai ser 0,7 quilowatts. A das lâmpadas vai ser 0,005 quilowatts. Estou dividindo por 1000, né? Todos esses eu só estou dividindo por 1000 para trabalhar com a unidade que ele me deu aqui, a unidade de quilowatts vezes hora. O refrigerador vai ser 0,35
kW e a TV 0,2 kW. Bom, só que eu tenho um chuveiro só. Então a potência total dos chuveiros vai continuar sendo 5. Para o ferro vai continuar sendo 0,7. Para as lâmpadas não, eu tenho 10 lâmpadas. 10 vezes 0,005, a potência total que as lâmpadas consomem é 0,05 kW. Para o refrigerador eu tenho só um, também é só passar ele para cá. E para a TV eu tenho 3, né? 0,2 vezes 3 vai dar 0,6 a potência total que as TVs consomem, tá bom? Como eu falei, esse tempo aqui diário não faz muita diferença. E aí eu tenho que a energia consumida por cada aparelho, ela é a potência total vezes o tempo, né? Então eu vou fazer isso aqui para todos os aparelhos. Vou escrever aqui em cima, então. Energia consumida é a potência total vezes o tempo que ele ficou ligado em um mês, né? Se eu quero saber o consumo em um mês, eu tenho que usar o tempo em um mês. Se eu quero saber a potência de todas as lâmpadas, eu tenho que usar a energia consumida por todas as lâmpadas, eu tenho que usar a potência de todas as lâmpadas juntas, né? Beleza, então. Então vamos fazer aqui para o chuveiro. Vai ser 5 vezes 30, né? Que é igual a 150 kWh. Para o ferro vai ser 0,7 vezes 9. Né? 0,7 vezes 9 vai dar 6,3 kWh. Para as lâmpadas, 0,05 vezes 120. Né? Vai dar meio vezes 12, que vai dar 6 kWh. O refrigerador 0,35 vezes 720, vamos fazer aqui no cantinho, né? 72 vezes 3,5. Vai 5 vezes 7, 35, com mais um 36, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 7, 21. A gente tem 0, 2, vai 5, 2. 252 kWh. E para a TV, né, que são 0,6, a potência total vezes o tempo de 90, vai ser 6 vezes 9, que é 54, né? Somando isso tudo aqui, eu tenho 0,3, tenho 6 com 6, 12, com 2, 14, com 4, 18, vai 6 com 5, 11, com mais 5, 16, R$468, 468,3 kWh, que foi a energia total consumida. Espera aí que não acabou, sei que a gente já fez muita continha, mas a ideia aqui agora é fazer uma regrinha de 3 para descobrir o consumo. Então eu sei que 1 kWh tem um custo de 50 centavos. E 468 kWh vai ter um custo de x, né? Multiplicando cruzado aqui, eu tenho que x é igual a meio vezes 468,3. Esqueci do 0,3 aqui. Isso vai ser 264,15 reais de conta de energia. Tá bom? Está certo aqui então, letra A. Certo, bora para a última aqui. Faça o levantamento de dados de consumo de energia elétrica mensal da sua casa. Escreva em uma tabela o tempo de consumo diário e mensal dos eletrodomésticos, descritos na tabela fornecida nas orientações pedagógicas acima, que são utilizadas pela sua família.
Compare o valor total de consumo de energia elétrica com os dados de leitura do consumo da sua casa fornecido pela companhia de energia elétrica da sua cidade em kWh. Com o objetivo de fazer o uso mais consciente da energia, converse com sua família sobre estratégias para a melhor utilização dos recursos energéticos em sua casa. Caso tenha dúvidas nos cálculos, peça ajuda ao seu professor de física. Bom, então aqui eu estou fazendo o papel do seu professor de física, né? A ideia aqui, eu acho que é você montar uma tabelinha, né? E ir colocando as informações mais ou menos como foi a tabela anterior. Mas como a anterior ficou meio bagunçada, você pode montar uma tabela baseada nesse esquema aqui, tá bom? Então você vai colocar, por exemplo, aqui, na minha casa tem chuveiro, tem TV, tem lâmpadas, né? Vou colocar esses três como exemplos. Aí eu tenho um chuveiro na minha casa, eu tenho 2 TVs, eu tenho, sei lá, 10 lâmpadas. E aí você vai olhar na tabelinha lá que eles te deram, né? Na tabelinha do PET mesmo, e vai colocar a potência de cada um. Vou colocar aqui só do chuveiro, né? O chuveiro elétrico tem 5.000 watts. Só que a gente precisa usar em quilowatts, né? Então, se a gente vai dividir por 1.000 os valores da tabela para sair em quilowatts, para você poder comparar com a sua conta de energia. Tudo bem? Então, a TV é 200, mas se a gente for transformar para quilowatts, fica 0,2 quilowatts, e a potência total vai ser o número de aparelhos que você tem, né? Vezes a potência de um aparelho. Então, a potência total do chuveiro, como tem só um, é 0,5. Para o caso das TVs que eu tenho 2, é 0,4. Beleza? E aí o tempo de uso mensal, você vai pensar no tempo que esse cara fica ligado em um dia, beleza? E vai multiplicar por 30. Vamos supor que seu chuveiro fique ligado meia hora por dia. Em um mês ele vai ficar ligado 15 horas, beleza? E a TV, sei lá, deve ficar ligado umas 6 horas por dia. 6 vezes 3, 180 horas por mês. E aí você continua, tá? Você pega o valor por dia e multiplica por 30 para você saber quanto tempo fica ligado no mês. E o gasto aqui você vai pegar a potência e multiplicar pelo tempo, né? Então aqui vai dar 7,5 kWh, 0,4 vezes 180 é 18 vezes 4, 72 kWh. Você vai pegar todo mundo, vai somar. Na hora que você somar toda a coluna aqui da energia gasta, você vai ter o seu consumo total, tá bom? E aí você vai comparar com a sua conta da CEMIG, com essa partezinha aqui da sua conta da CEMIG, né? Com essa partezinha aqui da sua conta da CEMIG, e vai saber, né, se está próximo o valor que você calculou ou não da medição feita no padrão. Lembrando que é só uma estimativa, né? E a leitura do padrão ela é calculada mesmo, ela é medida mesmo. Então, se é só uma estimativa, você não sabe exatamente o tempo que fica ligado cada aparelho, e nem que a potência dos seus aparelhos é a mesma potência da tabelinha que foi dada. Isso não serve como prova para falar que a leitura está errada, gente. A leitura ela é precisa, ela é feita uma medição, tá? O seu é que provavelmente possa ter algum erro, porque é só uma estimativa, né? Tanto de potência quanto de tempo de uso, tá certo? Bom, sobre dicas para economizar o consumo de energia, você tem que pensar que aparelhos de maior potência, se ficarem ligados pelo mesmo tempo, vão gastar mais energia. Mas não é só a potência que julga, né? Quanto mais tempo um aparelho fica ligado, maior vai ser o gasto de energia dele. Isso vai se acumulando quanto mais tempo ele ficar ligado. Então, tentar desligar os aparelhos da tomada ou desligar os aparelhos quando você não estiver utilizando é a primeira prática, né? E mais óbvia. Mas, por exemplo, toda vez que você vai usar um ferro de passar roupa, ele precisa se aquecer, né? E para ele se aquecer até chegar à temperatura boa para passar roupa, ele gasta energia. Então, se você acumula mais roupas, se você passa roupa só uma vez por semana, ao invés de passar todos os dias ou toda vez que você vai sair, você acaba economizando energia porque você vai economizar essa energia para o ferro se aquecer, né? Então, o ferro já vai estar aquecido, você vai passar todas as roupas de uma vez, não vai precisar ficar aquecendo o ferro várias vezes, tá? E fazer um uso consciente, né? Não precisa tomar um banho de meia hora. Você pode tomar um banho menor, desligar o chuveiro na hora que você estiver ensaboando e coisas do tipo. Tudo bem?
Bom, galera, é isso. Espero ter ajudado vocês com o vídeo de hoje. Se eu ajudei, se inscreve no canal, deixa um joinha, deixa um comentário aí e a gente se vê no próximo. Abraço, gente. Tchau, até mais.